Boa tarde, pessoal. Pessoal do Instagram, hoje vamos falar um pouco sobre metabolismo, né? A endocrinologia, o nome da especialidade, né? Eu sempre falo, não é à toa, é endocrinologia e metabologia. A gente estuda as secreções hormonais das glândulas, né? Então a gente tem várias glândulas e os hormônios dessas glândulas eles interferem no nosso metabolismo. E o metabolismo, assim, essa palavra, ele pode ter várias interpretações e significados dependendo do que você está querendo discutir, né? O metabolismo que a endocrinologia e metabologia estuda, a gente tem metabolismo, olá, boa tarde, pessoal. O metabolismo dos carboidratos, aí a gente vai ter, né, a diabetes, a hipoglicemia, a gente tem o metabolismo das gorduras, isso aí a gente vai ver, né, no colesterol, triglicérides, metabolismo da proteína não é tanto, né, o nosso caso, e o metabolismo energético, que eu acho que chama mais atenção, que é o metabolismo ligado ao ganho e à perda de peso, às alterações da composição corporal. Então, assim, aqui eu fiz mais ou menos não fiz um roteiro, né, aqui a gente vai tentar discutir, vou me basear, como sempre, nos posts do blog que falam sobre esse assunto. Então, lá tem 2 posts, principalmente, né? O que é metabolismo e a sua aplicação na endocrinologia. E aí vem logo o conceito, né, de metabolismo, vem da palavra grego metabole, mudar. Então, são mudanças de substâncias, né? Então, tem o metabolismo dos macronutrientes, dos micronutrientes. Então, tudo que a gente se alimenta, proteínas, gorduras e carboidratos, que são os macronutrientes, né? Eles são quebrados então, assim, as proteínas são quebradas em aminoácidos, são absorvidas, depois elas são utilizadas para as diversas funções do organismo, né, para manter as funções vitais e também para construir tecidos, né? Aí a gente vai ter para construir músculo, para construir gordura, e assim, todos essas substâncias e também os tecidos, eles são intercambiáveis, né? Então, a gente pode mudar a composição corporal, né? Transferindo, ou até, é difícil, mas, por exemplo, se falta glicose, carboidrato, a gente pode ter uma transformação do tecido gorduroso em carboidrato, em glicose, que é o principal combustível do organismo, né? Da maioria das células. E a gente vai ter, então, né, o que a gente chama de catabolismo, então é a quebra dessas estruturas, dessas moléculas maiores em menores, e o anabolismo, que é a formação. Então, quando a gente fala em catabolismo, a gente está falando em destruição, da destruição, quer dizer, quebra, na verdade, das estruturas maiores, e anabolismo de construção. E aí a gente pensa, né, não sei o que eu queria a participação de vocês aí para saber o que vocês pensam quando a gente, né, ouve essa palavra de metabolismo. Se remete já à questão do ganho de peso, da perda de peso. Aqui no consultório a gente ouve muito. Meu metabolismo é lento. Meu metabolismo é acelerado. Aqui é muito mais metabolismo lento do que metabolismo acelerado, né? As pessoas aqui na endocrinologia vêm mais para questões da perda de peso. E sempre tem essa questão, né? Se o metabolismo da pessoa é lento ou não. E assim, uma pessoa, o metabolismo, né, vai depender de várias questões. Vou aqui, né, pegar uma figurinha que tá Oi, pessoal, sejam bem-vindos aos que estão chegando agora.
A gente, para manter os sinais vitais, precisa de energia. Então, toda energia que a gente consome em alimento, ou boa parte dela, é usada para respiração, para os batimentos cardíacos, né, para manutenção das células, e a gente chama, né, quando a gente está em repouso, do metabolismo basal. Tem uma perguntinha aqui, né, a gente vai falar. O metabolismo basal, né, que a gente vai entrar na questão da tireoide também. O metabolismo basal aqui é aquela pessoa que está dormindo e tá respirando, mantendo ali as funções vitais para tá vivo, né? A gente chama de metabolismo durante o sono e a partir do momento que abre o olho, metabolismo e vigília. E esse é o metabolismo para manter as funções vitais. Aí, isso é dependente de várias coisas, né? A gente vai ter a questão do sexo, né? Então, homens têm um metabolismo maior que as mulheres, né? Então, não adianta se comparar. Começa uma dieta, né? Um casal, né? Homem e mulher. Então, assim, os homens têm um metabolismo maior por várias questões, né? Por conta de maior massa muscular e tem todas essas questões, assim, maior peso corporal, no sentido, quer dizer, maior massa muscular, basicamente é isso que diferencia, né? Questões hormonais, né? Então, se está tudo em controle, né? Vai ter questões antes disso, né? Questões genéticas. Tem gente que tem o metabolismo mais acelerado, isso é constitucional. A gente vê que pai, mãe, irmão é tudo magrinho. Já quem está numa família de pessoas com sobrepeso, a gente pensa que o metabolismo, a parte genética aí não favorece essa pessoa para perda de peso. Então, assim, a obesidade é uma doença que tem vários genes incluídos, né, aí na gênese da obesidade. Que mais? Massa magra, massa gorda, composição corporal, idade, né? A gente sabe que é bem mais fácil perder peso quando você é jovem e quando vai se envelhecendo também por mudança de composição corporal, mudança hormonal, é mais difícil de manter o metabolismo nos níveis anteriores, né? Antes uma dieta que se fazia 20 anos, se fazia uma dieta, quando a pessoa está com 20 anos, se faz uma dieta 2 semanas, já perde peso, está muito bem, não consegue repetir isso quando tem 50, 60 anos, né? Hormônios, então aqui, né, dos hormônios, quais são os hormônios que faz com que a pessoa acumule peso, né? Que na endocrinologia é muito raro que uma pessoa acumule peso por questões hormonais. O que a gente vê mais, né? As doenças hormonais, na verdade, são minoria na endocrinologia aqui, né? Assim, o hipotiroidismo descompensado, uma síndrome de Cushing, excesso de cortisol, é mais raro aí da pessoa ter uma obesidade secundária a isso, né? Então, o hormônio de tireoide, a falta do hormônio de tireoide, ela faz com que o metabolismo fique mais lento e aí fica mais fácil da pessoa acumular peso, né? Ganha peso com o mesmo esforço e aí, assim, aqui eu já cheguei no ponto de uma pergunta, Monique, que perdeu a tireoide, né, teve câncer, tá tomando Puran, que é a levotiroxina, e tem dificuldade de perder peso, assim, muita gente tem essa queixa, né, de dificuldade de perder peso depois do hipotiroidismo, seja cirúrgico ou não. Teoricamente, né, assim, se a reposição hormonal está sendo adequada, a contribuição, né, dessa falta do hormônio nativo, né, do hormônio produzido pela tireoide, não faria tanta falta.
a gente vê pelas queixas dos pacientes, né, que é uma questão, né, de dificuldade de perda de peso, mas a gente tenta, né, repor e também atacar outras frentes, né, atividade física, dieta, etc. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Então, a gente tenta repor o hormônio da tireoide, e isso não repor para mantê-lo normal, né? Assim, os hormônios da tireoide, de forma assim, uma má prática médica, eles são adicionados até a fórmulas, né, para emagrecer, porque faz acelerar o metabolismo, mas a pessoa não só perde gordura, mas perde músculo, perde osso, ainda fica com risco de ter arritmia. Então, o hormônio de tireoide, ele é usado apenas, né, para repor quando em casos de hipotireoidismo, mas não, né, não é uma boa prática, e muitas vezes a gente vê, ainda hoje a gente vê que é posto naquelas formulinhas, né, para perda de peso. O cortisol, né, o cortisol está muito relacionado ao acúmulo de gordura, ao mesmo tempo que ele acumula gordura, faz perder massa magra, faz perder músculo, faz perder osso e causa todos os problemas metabólicos. A gente faz investigação do cortisol quando há suspeita de síndrome de Cushing, que é aquela doença por excesso de produção de cortisol, né? Na verdade, a causa mais comum é a ingestão do corticoide, né? Ou seja, por comprimido, ou seja, por injeção. Então, o corticoide faz ganhar peso, é um dos hormônios relacionados aí a essa alteração, né, da composição corporal. E a gente pode fazer até investigação de síndrome de Cushing, né? Mas aí há outros comemorativos que a gente chama. A pessoa, geralmente, né, uma suspeita de uma obesidade aí endócrina, né, por excesso de cortisol, geralmente ela apresenta uma característica física mais própria, né, arredondamento da face, estria, hipertensão, diabetes e várias coisas. E aí a gente pensa em fazer essa investigação. Na cirurgia, né, quando a gente investiga a cirurgia bariátrica, a gente sempre vê esses dois hormônios, que o cortisol e o hormônio da tireoide. Aí outras coisas, né, que influem no metabolismo, no gasto energético diário, atividade física. Então, isso é uma coisa que a gente pode mudar de uma forma mais dinâmica, acrescentando um gasto calórico se o objetivo é perda de peso. Tem também, aí a gente pode dividir, né, atividade física em espontânea ou não programada, né, os deslocamentos que você faz para fazer as atividades diárias, e atividade física programada, que alguma atividade física que você faz de forma, né, rotineira, programada. Então, um exercício aeróbico, um exercício de resistência, musculação, tudo mais. Então, assim, aí, quais são, como é que a gente vê, né, assim, o metabolismo energético, vamos aqui enveredar mais pelo metabolismo energético, a gente tem tudo isso em consideração, né? Se a pessoa tem composição corporal boa, então uma pessoa que pesa 70 quilos, mas que tem predominância de massa magra, né, de músculo é mais metabolicamente ativo do que gordura. Gordura tá lá, gasta muito pouca caloria. 70 quilos, que tem mais massa magra, tem mais gasta mais caloria, né? Tem um metabolismo mais acelerado do que uma pessoa de 70 quilos e que tem sarcopenia, no sentido tem pouca massa muscular, né? Então essa pessoa acumula gordura e, bom, num processo, né, de emagrecimento, também, né, não falei, né, mas
voltando um pouquinho aqui, além dessa composição corporal, tem a termogênese alimentar, né? Termogênese alimentar é quanto para digerir aquela, né, para catabolizar aquele alimento, quanto que você gasta de energia. Tem uns alimentos que tem mais, a gente precisa de mais, gastar mais energia do corpo para digeri-los, por exemplo. É mais trabalhoso digerir um pedaço de carne, né, uma proteína, do que um pão, um pãozinho, né? Então, o carboidrato tem uma termogênese alimentar menor do que uma proteína, por exemplo, né? Gente, até aqui alguma pergunta? E aí, como é que a gente pode medir o metabolismo, né, energético, né, medir o quanto que aquela pessoa gasta, assim. A gente tem aqui não mede de forma direta, é uma estimativa, a bioimpedância corporal, a bioimpedância, ela vê mais a composição corporal. Ela estima, né, por extrapolações matemáticas, o quanto que aquela pessoa estaria gastando, né, quer dizer, quando aquela pessoa estaria gastando baseado em massa magra, que eles estimam também, e massa gorda. Então, ele dá um número lá da calorimetria indireta, pode servir como um guia para orientar um processo de emagrecimento, até pode, né? O que pode também medir de forma mais específica falei da bioimpedância, né? A bioimpedância, ela mede a composição corporal e extrapola para uma quantidade de calorias do gasto metabólico basal, esse, né, que é em repouso. E tem a calorimetria indireta, que vê a troca dos gases respiratórios, a pessoa coloca, né, fica em repouso, meia hora, lá só respirando, e pela mudança dos gases, né, pela troca dos gases, análise dos gases, oxigênio, CO2, se avalia o que aquela pessoa, né, o metabolismo daquela pessoa, né, no final, né, o metabolismo celular vai consumir oxigênio, vai produzir gás carbônico, né, vai produzir CO2, e dessa avaliação vai-se também, né, fazer os cálculos e estimar quanto que aquela pessoa, naquela meia hora, né, em 24 horas, quanto é o metabolismo dela, o metabolismo basal. E há uma comparação do metabolismo medido na calorimetria com a população geral, né? Então, pode ser que aquela pessoa esteja abaixo da média que foi usada como referência para o metabolismo, né? Então a gente pode dizer até que é um metabolismo mais lento, ou se ela tem um metabolismo mais acelerado, né? Então, assim, a gente pode avaliar a gente avalia a história da pessoa, né? Se ela sempre teve dificuldade com a balança ou não, se ela teve dificuldade de ganhar peso, como é o metabolismo. A tendência é realmente, com o passar da idade, né, no processo de envelhecimento, se perder massa muscular, se acumular gordura, tem algumas fases, né, pós-menopausa, também há uma tendência de acumular gordura, perder massa magra, e os homens já podem ter essa queda, né, de forma menos intensa, né, menos abrupta. As mulheres têm, na questão da menopausa, né, aí uma fase de ganho de peso, por isso que é importante antes dessa fase chegar, tá tudo bem, porque depois vai ficar mais difícil. Então, ver hábito alimentar, ver como pode ver a história familiar, a gente vê, né, se tem alguma alteração hormonal, né, que possa influir no metabolismo. Basicamente, acho que o tireoide a gente sempre vê. Pode fazer a bioimpedância,
e dar uma olhada, né, se a pessoa tem uma boa massa magra, tem aí um bom prognóstico, né, uma teria melhores chances de perder peso com mais facilidade. Se não tem muita massa magra, né, além de outras questões também para emagrecer. Por isso que quando a gente orienta, né, a atividade física, é sempre bom fazer uma combinação de atividade física programada no sentido de aeróbico, né, para a saúde cardiovascular, gasta energia, mais resistido, porque manter ou aumentar massa muscular é uma coisa que faz com que o metabolismo não desacelere com a perda de peso, porque com a perda de peso o metabolismo vai desacelerando, a gente pode chegar no platô, por isso que muitas vezes a pessoa faz a mesma coisa, está fazendo, né, atividade física, restringindo caloria, né, e não emagrece, porque toda essa termogênese, né, que a gente fala, né, dessa produção, dessa utilização de calorias, ela se adapta, né, a essa perda de peso, né, o organismo, ele sempre tem a tendência de ter uma inércia, né, então, está perdendo peso, o corpo pode interpretar, estou em guerra, estou passando uma privação, e aí começa a poupar calorias, e por isso que o metabolismo vai ficando mais lento, no sentido de não ser tão efetivo em queimar caloria, ele vai sendo mais econômico aí, e a gente vai ter que intensificar os esforços, né, seja medicamentosos, às vezes não medicamentosos, para sair desse efeito platô. Gente, eu tô falando aqui alguma pergunta até o momento. Teve da tiroide, o que mais que vocês gostariam de saber? E aí, bom, a gente viu a história, viu os exames, né? Se tem alguma suspeita, pode ver cortisol, né? Se a pessoa tem outras questões, eu falei da acromegalia, né? Que é mais assim, problemas é muito raro, né? Problemas de hipófise, que tem deficiência de hormônio de crescimento, também tem aí uma tendência para acumular gordura, perder massa magra, o excesso de hormônio de crescimento já, né, faz crescer, acumula, não acumula, mas assim, a massa magra é predominante, por isso que, né, outro hormônio anabólico que forma tecidos e aí gordura ou músculo, dependendo do estímulo, é a insulina, né? Por isso que, né, nas bombas da academia vai ter sempre uma testosterona, que é um hormônio que estimula a formação de músculo, ou algum derivado dele. Oi, Keila, obrigada. Tem gente louca o suficiente para usar glicose e insulina, né? É louca porque isso pode ser fatal em quem não é diabético. Corticoide aí já não é uma boa ideia, né? Mas, né? Porque diminui músculo e o que mais? GH, né? Então, até falei do GH, tá meio fresquinho. Tem quem usa muita bomba aí, dá para perceber que fica com a voz grossa por conta da testosterona nas mulheres, né? Nos homens vai ficar bombadão. E também hormônio de crescimento. Aqui, gente, eu não estou estimulando, pelo amor de Deus, que ninguém use isso, não. Eu estou só falando assim que assim, do mau uso, na verdade, dos hormônios, né? E o hormônio de crescimento também é utilizado para fazer, né, toda essa mudança de composição corporal, metabolismo, e aí as pessoas ficam com queixo, né, mais proeminente, pode aumentar a dobra do rosto, mão, orelha. A gente vê assim, né, os achados dos excessos
fora, mas assim, o que dá grande problema é se as pessoas morrem doença cardiovascular precocemente, né? Então não vale a pena mesmo fazer uso desses hormônios, no máximo os endócrinos que são sérios, né? O mais raiz só usa hormônio na deficiência, né? Terapia hormonal na menopausa tem as suas indicações, homens com testosterona baixa, né? Tem também indicação de repor, que mais? E hormônio de crescimento também, se houver deficiência, hormônio de tireoide também, hormônio de tireoide para emagrecer, como eu falei no começo, leva não só gordura, mas osso, mais músculo. É uma péssima ideia, porque depois que você tira, ganha tudo, né? E no meio do caminho, aí pode ganhar uma arritmia cardíaca. Então, para acelerar o metabolismo, academia e vai, né? Tem outras questões aí de sono, alimentação, né? Alimentação balanceada, colorida, não precisa restringir nenhum alimento, senão alimentos termogênicos, vai servir naquele momento, mas a dieta fica monótona. Particularmente não acho uma boa estratégia, né? Então, assim, se o seu metabolismo é mais lento do que a população em geral, né? Há coisas a fazer? Né? Mas talvez seja um pouquinho mais trabalhoso. O importante é que, se você quer perder peso, que o metabolismo ele não desacelere tanto. E isso só dá para não desacelerar mantendo massa magra, e aí musculação é fundamental. Doutoras, é verdade que o metabolismo diminui após os 30 anos? Sim. É verdade por várias questões, né? A partir dos 30 anos começa o processo, né, de envelhecimento, né? Assim, claro, enfim, já, mas de perda muscular, né? O pico de massa óssea é 30 anos, pico de massa muscular também por volta disso. Então, a partir dos 30 anos, a gente vai descendo uma ladeirinha nesse sentido, e o metabolismo, com certeza, também desacelera. E é mais difícil, por isso que depois, né, dos 30 é mais difícil perder peso. E aí os pacientes vêm com essa questão: eu perdia peso mais fácil, né? Você perdia quando tinha 30 anos, eu também perdia mais fácil quando tinha 20, 30 anos, mas agora é muito difícil, né? E assim, aqui a gente tem que aceitar essas coisas, né? Mas e saber que vai ser mais difícil, né? Que vai ser mais difícil, sabe? Tem até um post no Instagram que eu tô lembrando lá. Ninguém passa pelo mesmo rio duas vezes, porque ou você mudou ou o rio mudou. Então, aquela situação de 30 anos atrás, quando você tinha 30 anos, né? Dependendo de quando, não vai voltar mais, né? E assim, você tem que estar o melhor possível para a sua faixa etária, né? Que há, né? Como todo mundo vê, pessoas que têm 50 anos e tá muito bem. Tem gente que tem 50 anos e que se tem muita doença crônica, né? É mais frágil, vai aparentar, ou vai ter uma disposição, ou vai ter autonomia mais. Isso aí, bom, para quem trabalha atendendo muita gente no SUS, né, que são 30 pacientes por dia, vê de todos esses públicos. E sim, tem uma questão genética, tem uma questão como a pessoa se cuida, né? Então, mas assim, não dá para contornar a natureza totalmente, sabe? Isso tem um custo, né? A pessoa querer ser, né, assim, ter o metabolismo de forma
acelerada de forma normal tem um custo grande aí, pode ter várias formas, né? Então, os endócrinos, eles, né, mais sérios, talvez, a gente tem muito medo de não usa hormônio de forma irresponsável, né? Então, os endócrinos, né, eles com certeza usam menos hormônio do que os colegas que são nutrólogos, ortomoleculares, né? Porque a gente sabe como é difícil restaurar um eixo, né? Usou testosterona, tirou a testosterona, ficou infértil. Tirou a testosterona, né? Sentiu falta dela por vários motivos, né? Porque as glândulas, elas param de funcionar se tem alguma coisa externa que faz trabalho. Então, a gente realmente sempre repõe nas deficiências, mas não dá doses, não suplementa hormônios assim em geral. Não estou lembrando aqui situações. Gente, mais alguma pergunta aqui sobre o metabolismo? Deixa eu ver. Termogênese, atividade física, como se mede. Então, assim, como é que o endócrino pode ajudar, né, nas questões do metabolismo? Ver se o seu metabolismo está sendo alterado por outras questões hormonais, como eu falei no início, né? Não é a maioria que chega aqui querendo. Geralmente são questões relacionadas realmente do envelhecimento, de uma situação, né, da menopausa, de mudança de estilo de vida, às vezes da vida, né, a pessoa mudou, está trabalhando muito, não tem tempo para fazer atividade física, não dorme bem. A gente faz todo esse apanhado, né, tenta fazer, né, ver que a pessoa tem que reservar tempo para fazer todas essas coisas, se alimentar, dormir bem, fazer atividade física. Paralelamente, a gente vê se tem algum transtorno endocrinológico que esteja dificultando a perda de peso, né? Pode pedir aqui eu faço a bioimpedância, faço uma estimativa do gasto calórico e aí, se for preciso, a gente faz alguma medicação, não para acelerar o metabolismo, né? Alguns até aceleram um pouquinho o metabolismo, no sentido de aumentar a termogênese, mas geralmente para ajudar no déficit calórico, né? Que passa por restrição também de calorias. E aí seguimos aí para, mesmo vendo, né, na situação do metabolismo e para tentar aí nesse processo de perda de peso. De ganho de peso, aí é boa alimentação e atividade física. Alimentos que aceleram, diminuem o metabolismo, olha, vai ter alimentos que vai ter um gasto metabólico maior para ser consumido, né? Aqui eu não sou nutricionista, não sou nutróloga, mas, como eu falei, né, tem alimentos mais ricos em proteínas que é mais difícil. Então, vamos dizer, tem um alimento que tem 200 calorias, sendo que para consumir, aqui eu tô fazendo cálculos grosseiros, tá? 100 calorias que entraria no teu corpo, se for de carboidrato, talvez entre aí umas 90 calorias. Se for de 100 calorias mais proteico, para digerir aquela proteína vai gastar umas 30 calorias e aí entra 70. Então, não é que acelera o metabolismo, mas que o balanço, né, o peso, a caloria líquida que a gente chama, fazendo essas contas aí, ela pode ser menor com alguns alimentos, né, alimento que tem mais fibra, que é mais difícil de digerir, geralmente, assim, ele entra
entra menos caloria para ser consumida ou guardada como gordura, né? Então, tem alguns que é, mas assim, olha, não acredito em nenhum alimento milagroso, dizer, vou consumir isso, né? Sei lá, vou comer uma pizza e tomar um chá verde, né? Não acredito que vá, né, ajudar. E é no balanço energético, balanço calórico no final do dia. No final do dia, para ganhar peso, você precisa acumular caloria. Para perder peso, você precisa fazer um balanço negativo. Vai ter que fazer um déficit de 300 ou 500 calorias por dia. Isso na média, né? Não adianta fazer durante a semana e no final de semana repor todas aquelas calorias. Então é um processo difícil, né? Não é assim, de alimentos, o que eu recomendo, né? A recomendação é fazer uma dieta mais in natura possível, quer dizer, aqueles alimentos como saem da natureza, então consumir fruta, legume, evitar os processados, os industrializados, aquilo cai e entra, né? Não precisa nem metabolizar quase. Água, que mais? E aí tem o guia alimentar para a população brasileira, que é fantástico, né? Tem todas essas recomendações, as diretrizes, não há alimento mágico, né? Então, comendo variado, colorido, in natura, sem excesso de caloria, já está num ótimo caminho aí, né? Fazendo atividade física para poupar massa magra, aumentar, eventualmente, se você for jovem, acelera o metabolismo e longe realmente de suplementar hormônios. Aqui, doutora, fiz um exame de caloria indireto, resultado deu que gasto 998 calorias, né, do metabolismo basal. Como emagrecer? Assim, esse é o metabolismo basal, né? Assim, além do metabolismo basal, no metabolismo diário, você tem a termogênese alimentar e atividade física, né? É bem mais, olha, curiosidade, quanto é que você pesa? Assim, não sei, porque me parece uma quantidade baixa de caloria. Talvez você seja baixinha, né? Não sei, tô aqui. É proporcional aí por peso. Então, sei lá, se fosse 20 quilos, 20 calorias por quilo, né? Que já é pouco, mas em média 25 calorias por quilo. Então, é bem pouco. Se for metabolismo basal, aí você teria que aumentar, né? Esse gasto diário com atividade física, basicamente, né? Restrição alimentar, não sei, né? Mas deu baixinho aí essa... pesa 79 e tem 1,57. Ai, a live quase que caiu. Não, o celular caiu. Olha, deu meio baixo aí, né? Não sei te falar, mas aí ver se foi certinho mesmo feito, né? Os cálculos. Bem baixinho, se não tem nenhum problema aí hormonal, mas a gente geralmente, vamos dizer, faz 70 quilos, eu esperaria um metabolismo aí basal acima de 1.000, pelo menos, 1.000, 1.200. Aí a gente faz uma conta, assim, diminui aí uma porcentagem e vê. Mas discutir com um profissional que pediu essa calorimetria, né? Assim, os exames, eles dão uma ideia, não é medida direta, quase nenhuma medida direta, né? Então, a gente pode usar, né? A pessoa que está te acompanhando pode usar ou não essa informação, né? Que às vezes essa informação, se o metabolismo é mais lento ou acelerado, às vezes a gente tira até na própria história, né? Da pessoa.
Metade disso é pouco, metade disso, né? Uma dieta de muito baixa caloria, abaixo de 800, é uma dieta de muito baixa caloria. Então, de 400, nossa, é arriscado. Gente, mais alguma pergunta? Lembrando sempre que a live, bom, eu posso publicar aqui depois, mas também vai ficar no YouTube, tá? Depois, e os posts que falam sobre metabolismo estão no blog, tem 2, metabolismo e perda de peso, que é metabolismo, né? E vocês podem ir lá. Muito obrigada aqui pelos comentários. Espero ter dado uma luz aí, né? Espero que também não tenham ficado muito decepcionados aí com as informações, porque não existe fórmula mágica, né? As formulinhas todas têm um preço alto para a saúde e né, para acelerar o metabolismo, corrigir as coisas, aceitar que ele desacelera com a idade, mas que a gente pode minimizar esse metabolismo, essa desaceleração do metabolismo com a idade, mantendo massa magra, e para isso, alimentação e musculação são fundamentais, tá? Gente, muito obrigada, então, pela participação de vocês e até a próxima live, tá? Toda quarta-feira, a não ser que tenha outras atividades, toda quarta-feira, e aceito sugestões para as próximas. Na verdade, na próxima live já vai ter uma convidada, a minha amiga Natália, é neurologista. Ela vai falar, nós vamos conversar sobre neuropatia diabética, que é uma complicação do diabetes não controlado, tá? Boa tarde para vocês, um abraço e até a próxima.